E a turminha, vamos para nossa aula de hoje da quarta-feira, então? Já mandei o cabeçalho. Então, hoje nós vamos estar utilizando o livro Aprender Juntos de Língua Portuguesa, ó, o livro vermelho, tá? Nas páginas 128, 129 e 130. Se alguém tiver algum probleminha, né, com as páginas, a professora disponibiliza para vocês verem quais são as páginas que nós vamos trabalhar, ok? E também vamos fazer uma atividade extra no caderno, tá? Que eu já mandei para vocês. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar com os acentos. O acento agudo, o acento circunflexo e vamos falar um pouquinho sobre sílaba tônica. Então, vamos lá, ó. Os acentos, eles têm uma função na nossa língua portuguesa, senão eles não existiam, né? O acento tem a função de trazer a sonoridade, de trazer entonação para uma palavra. Se não tivesse o acento, todas as palavras ficariam xoxa, sem graça, né? Não teria aquela sílaba mais forte, aquela entonação na hora da gente falar as palavras. Alguns acentos, né? Tem alguns acentos que deixam a palavrinha com um som mais aberto, né? Ó, pé, acessório, né? Deixa aquele som mais aberto. E tem acento que deixa a sílaba com um som mais fechado, ó. Ônibus, você, botânico, né? É a mesma letra, né? Só que dependendo do acento que a gente coloca, a palavrinha ela tem outro som, né? Então, ó, hoje nós vamos trabalhar o acento agudo, ó, agudo, o próprio nome já diz, som mais grave, né? Mais forte, um som mais aberto. Então, ó, o acento agudo, a gente fala que é o grampinho da vovó, é o risquinho em cima da letra. Olha lá, ó, tá vendo aqui no meu dedinho? E o acento circunflexo é aquele que deixa o som mais fechado, né, ó. Que a gente fala que é o chapeuzinho do vovô. Olha aqui, ó. O acento circunflexo. É quase um triângulo, ó, só que ele não fecha aqui embaixo, né? Então, o acento agudo deixa as vogais, né, que são acentuadas, as palavrinhas com som mais aberto, e o acento circunflexo deixa uma palavrinha mais fechada. Então, vamos lá para a nossa leitura agora, ó. Lê em voz alta as palavras de cada grupo. Então, nós temos aí, ó, no grupo 1, semáforo, olha lá, semáforo, jardim botânico, ó, olha, a mesma vogal foi acentuada, a letrinha A, no má e no botânico, olha lá a diferença. No grupo 2, pé, olha a letrinha E aí sendo acentuada, e você, né? Também a mesma vogal foi acentuada com dois acentos diferentes. E no 3, olha lá, ó, acessório, né? E depois ônibus. Então, ó, mesma vogal sendo acentuada com dois acentos diferentes. Então, vamos comentar aqui na letrinha A agora, ó. No grupo 1, as palavras semáforo e botânico. O som representado pela vogal A é o mesmo? E aí, turminha? Não é o mesmo, né? Por quê? Quando a gente coloca o acento agudo, a vogalzinha ela fica com o som mais aberto. E quando a gente coloca o acento circunflexo, a vogalzinha A ficou com o som mais fechado, né? Ah lá, a B, ó. As palavras do grupo 2. Você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira? E aí, responda para a professora. Não, né, turminha? Aquela mesma coisa que eu repeti para vocês. Quando a gente acentuou com acento agudo, a vogal ficou aberta. E com a circunflexo, ela ficou fechada. Nas palavras do grupo 3, a vogal O foi pronunciada da mesma maneira?
Fale o que você percebeu. Pois eu aguardo aí um áudio, um vídeo de vocês falando o que vocês perceberam, tá bom? E a D? Que nome é dado ao sinal colocado em algumas palavras sobre as vogais para indicar como ela deve ser pronunciada? Como que chama tudo isso que nós estamos falando? O agudo e o circunflexo. Como que é o nominho deles? Acento, né? O acento é o que vai dar aí a diferença na nossa pronúncia. Muito bem. Letrinha 2. Número 2, perdão. Complete o quadro com as palavras que têm o mesmo som representado pela vogal em destaque. Então, olha lá, ó. Nós temos aí a tirinha roxinha e embaixo nós temos a vermelha que nós vamos ter que completar. Olha lá, ó. Memória, fôlego, férias, gênio, mágica, câmbio. Ó, então são palavrinhas que são acentuadas ou com acento agudo, que dá o som aberto, ou com acento circunflexo, que dá o som de fechado. Agora embaixo nós temos outras palavrinhas. E aí nós vamos ter que ver qual o som daquelas da linha de cima aí é igual a essas daí e colocar. Ó, embaixo nós temos séria, prêmio, história, ônibus, trânsito, máquina. Então, olha lá, ó, séria. A palavrinha séria. O acento agudo está na vogal E, deixando a nossa vogal com um som mais aberto. Qual que é a palavrinha lá de cima, ó, da listinha roxa, que nós temos uma outra palavra acentuada com essa vogal, do mesmo jeito, que tem o mesmo som aberto, ó. Férias, séria, férias. Olha lá, a vogal E acentuada com acento agudo, trazendo o mesmo som pra gente, ok? Depois, olha lá, ó, prêmio, prêmio. Olha a vogal E sendo acentuada aí, mas com acento agora circunflexo, fazendo o som ficar mais fechado, ó. Prêmio, prêmio. O que nós temos aí de vogal E acentuada com o circunflexo com o som mais fechado? Gênio, olha lá. Então, vocês vão estar completando igualzinho, tá bom? Na próxima página, nós temos uma básica explicação. Olha lá, ó, no quadro verde. O sinal que aparece nas palavras máquina, séria, história é chamado de acento agudo. Olha lá, aquele que a professora falou para vocês aqui, ó. O grampinho da vovó. E o acento que aparece nas palavras trânsito, prêmio, ônibus é chamado de circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, ó. Esses dois acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Então, se a gente vê aí uma palavrinha, vamos pensar em uma palavrinha, ó, veículo, ó, o i sendo acentuado, né? Então, a gente vai entender que esse i é o som bem aberto, ó, veículo, né? Um som aberto para cima. Agora, quando a gente vê aí, ó, uma palavrinha sendo acentuada com o acento circunflexo. Triângulo, ó, o an. Triângulo. Ó o som da letrinha A, ó, mais fechada, boquinha mais fechada. Triângulo. Então, o acento, ele indica pra gente como a gente deve pronunciar uma palavra, ok? Então, olha lá, ó, no exercício 3. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Então, nós temos aí a palavra, ó, empréstimo, triângulo, veículo, avó, ciência, público, usuário e eletrônico. Então, ó, vocês vão, na letrinha A, primeiro de tudo, vocês vão circular todas as palavrinhas com acento agudo, o que tem
o grampinho da vovó. E vai grifar, vai sublinhar, só fazer um risquinho embaixo, naquelas palavrinhas que tem o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, tá? Na letrinha B. Nas palavras do quadro, pinte de azul a sílaba que tem o acento agudo. Então, ó, nós temos aí, vamos pensar, ó, triângulo. Triângulo. E deixa eu colocar outra palavrinha, público. Ó, público. Aqui. Então, o que vocês vão fazer? Olha lá. Vocês vão pintar de azul, dentro do quadro, a sílaba, tá? A junção das letrinhas, que foi acentuada com o acento agudo. Então, ó, acento agudo na palavrinha público aqui, ó. Então, é o P e o U. Então, vocês vão circular. Aí, depois, todas que tem o acento agudo. Depois, de amarelo, a sílaba que tem o acento circunflexo. Então, vocês vão pegar o lapisinho amarelo. Olha lá, ó. O triângulo, o A e o N, ó. A sílaba. Então, vocês vão pegar o amarelo, o professor tinha o vermelho aqui, ó. Vão circular e pintar a sílaba, ok? Dentro do quadro mesmo, tá bom, turminha? Agora C. Que vogais estão acentuadas com acento agudo? Quais foram as vogais que foram acentuadas com o acento agudo? Ó, na palavra empréstimo, a letrinha E. Na palavrinha veículo, a letrinha I. Na palavrinha avó, a letrinha O. Na palavrinha público, a letrinha U. E na palavrinha usuário, a letrinha A. Então, todas as vogais receberam o acento agudo, o grampinho da vovó. E quais são as vogais que estão acentuadas com circunflexo? Olha lá, ó. Triângulo, a letrinha A. Ciência, a letrinha E. E eletrônico, a letrinha O. Então, foi só a vogal A, E e O, né? Então, ó, as vogais A, E e O são as vogais que podem somente receber o acento circunflexo. Não são todas. Já as vogais A, E e O, todas podem receber o acento agudo, ok? A4. Acentue as palavras destacadas nas frases se necessário. Lembrando, turminha, vocês vão ler a frase, perceber as palavrinhas. Tem palavrinha que não é necessário acentuar, só aquelas que estão em negrito, tá? Então, aí vocês vão colocar, ó. Meu avô gosta de pedalar comigo na ciclovia. Avô. Vai a circunflexo aí no O, né? Então, vocês vão colocar. A minha avó prefere pedalar no parque. Avó. Então, um acento agudo, né? Agora, aqui, ó. No deserto, o camelo é usado como meio de transporte. Camelo. Professora, camelo não tem acento, então a gente não vai acentuar, ok? Agora, ó. O camelô costuma vender suas mercadorias em feiras. Camelô é aqueles vendedores ambulantes, né? Ah, camelô. Olha o som do O fechado. Vai um acento circunflexo aí, né? Então, vocês vão ler e colocar acento se necessário e qual acento, ok? Próxima página. O texto a seguir é parte de uma cartilha educativa para crianças que andam de bicicleta. Leia com atenção. Então, vocês vão fazer a leitura do textinho, tá? E aí, depois, olha lá, vão ter algumas palavrinhas, ó. Atenção, regras, trânsito, segurança, capacete e luzes, que está em negrito, que está mais forte. Vocês vão colocar as palavrinhas na letrinha B, ó, dentro do... Vocês vão copiar essas palavrinhas na linha acima e depois embaixo, dentro do quadrinho, vocês vão separar as sílabas dela, ok? Ó, atenção, se precisar bate palminha, ó,
Atenção. Vai separar em 3 sílabas, ó. Regras. Regras, tá? Então, vai separar as sílabas dessas 6 palavrinhas. Combinado? Aí, no livro acabou. Aí, vocês vão vir para o caderno. Olha lá, ó. Vocês vão copiar o textinho. E aí, depois que copiar o textinho, ó, vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que estão circuladas? Vocês vão colocar o nome desse acento aí, ó. No pacatá. Pacatá tá com acento agudo. Para tá com acento agudo. Vê tá com acento circunflexo. Vai colocar o nome dos acentos, ok? E aí depois vocês vão copiar as palavrinhas abaixo, ó, da primeira e da segunda coluna e vão acentuar a vogal da sílaba tônica. A sílaba tônica, turminha, é aquela vogal mais... a sílaba mais forte. Então, ó, da palavrinha férias. Qual que é a letrinha? Qual que é a vogal que vai ser acentuada? O érias, do férias, né? Isso é a sílaba tônica, né? A mais forte da palavrinha, ó. Lágrima, a letrinha A, ó. Túnel, a letrinha U. Fácil, a letrinha A, tá? Sofá, a letrinha A novamente. Então, vocês vão pronunciar a palavra, ver qual que é a mais forte, a sílaba mais forte e colocar o acento agudo. E aí, depois vocês vão para a segunda coluninha, que é a coluninha dos acentos circunflexo, ok? Ó, você, tricô, crochê, inglês, âncora, francês. Olha lá, então vocês vão acentuar direitinho, ok? Beijinhos, até a próxima aula. Qualquer coisa, a professora está à disposição.